E hoje vamos falar de um assunto de ecologia que é muito importante no Enem e que é muito recorrente também, que são as relações ecológicas. E primeiro eu acho interessante a gente separar e definir o que são as relações ecológicas harmônicas do que são as relações ecológicas desarmônicas. Bom, as relações ecológicas harmônicas são aquelas relações em que a interação e o relacionamento entre os indivíduos não causa nenhum prejuízo nem para um nem para outro. E na maioria das vezes, na maioria dessas relações, acabam causando até benefícios, por conta das trocas que eles fazem, da forma como eles interagem, enfim. Relações ecológicas harmônicas são aquelas que não apresentam nenhum prejuízo. Já as relações ecológicas desarmônicas são aquelas relações que geralmente, na maioria das vezes, e praticamente todos os casos, apresentam algum prejuízo para um dos lados ou para os dois lados. Então, relações ecológicas harmônicas não apresentam prejuízo, relações ecológicas desarmônicas apresentam prejuízo. Bom, é importante também separar o que são relações intraespecíficas e o que são as relações interespecíficas. As relações ecológicas intraespecíficas são aquelas relações, aquelas interações que ocorrem com indivíduos de mesma espécie. Por exemplo, uma abelha interagindo e se relacionando com a outra abelha é uma relação intraespecífica de mesma espécie. Enquanto as relações interespecíficas são interações que são feitas através de indivíduos de diferentes espécies, por exemplo, um jacaré e uma girafa. Então, são relações que podem ser vividas entre indivíduos de diferentes espécies. Interespecíficas, diferentes espécies. Intraespecíficas, espécies iguais. Ok? Beleza. Então, a gente vai começar falando das relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, ou seja, de indivíduos de mesma espécie. E a primeira delas é a sociedade. A sociedade, basicamente, é uma interação onde os indivíduos eles dividem as tarefas, eles fazem o trabalho juntos, eles conseguem ter não uma hierarquia, mas uma divisão do trabalho bem definida e conseguem se ajudar mutuamente. Só que na sociedade, esses indivíduos não precisam necessariamente estarem ligados corporalmente. Como eu citei o exemplo da abelha, uma colmeia de abelhas é uma sociedade, justamente porque eles estão ali vivendo, cada um faz a sua parte, a abelha rainha tem uma função, os zangões têm outras funções, as outras abelhas têm outras funções, mas cada um ali trabalha para um bem de todos, um bem geral. Então essa é a sociedade, que é uma relação ecológica harmônica intraespecífica. A segunda relação ecológica harmônica intraespecífica que a gente vai falar são as colônias. As colônias, elas seguem mais ou menos a mesma coisa da sociedade. Eles dividem o trabalho, têm funções, eles se ajudam mutuamente por um bem coletivo, só que a diferença principal entre a sociedade e a colônia é que, no caso das colônias, os indivíduos estão necessariamente ligados corporalmente. Então, eles têm esse tipo de associação. Bom, e um exemplo muito interessante de colônia são os corais. Os corais, eles são organismos que estão ligados corporalmente e que eles exercem funções que são vantajosas para todo mundo. Então, basicamente é isso. Sociedade e colônia, a principal diferença é que na sociedade os indivíduos não estão ligados corporalmente e na colônia eles estão. Bom, ainda sobre relações ecológicas harmônicas, nós vamos falar agora das interespecíficas, que são feitas entre indivíduos de diferentes espécies. Bom, a primeira delas é o mutualismo. O mutualismo, basicamente, é uma relação ecológica em que os dois indivíduos ajudam, os dois indivíduos cooperam para o bem dos dois, só que eles precisam um do outro. No caso, por exemplo, dos líquens e das cianobactérias. Eles se ajudam, né? Eles vivem no mesmo ambiente, eles se ajudam, e um precisa do outro para poder existir. Seja para alimentação, moradia, enfim. No caso do mutualismo, é uma ajuda que eu te dou e você me dá, mas nós precisamos um do outro. Logo, isso é um mutualismo. Temos também a protocooperação. E a diferença do mutualismo para a protocooperação, basicamente, é que na protocooperação, os indivíduos eles necessariamente não precisam do outro. Eles não precisam que o outro ajude para que eles consigam viver bem. Por exemplo, as aves que comem os piolhos dos bois. O boi vive sem a ave vive sem o boi. Mas, naquele caso ali, a ave obtém alimento através dos carrapatos, né, do boi, dos piolhos, e o boi obtém também um benefício de que ele está sendo, né, limpo, basicamente. Então, eles não precisam um do outro para viver, não é algo assim, eles não compartilham de alimento, moradia, mas
é uma cooperação que pode ser vantajosa para os dois lados. Então, a protocooperação basicamente é isso. Bom, nós temos também, entre as relações ecológicas harmônicas interespecíficas, o inquilinismo. O inquilinismo é quando uma espécie faz morada na outra. Mas é muito importante frisar que o indivíduo que faz a morada no outro indivíduo, na outra espécie, ele não causa prejuízos para outra espécie. Ou seja, eu vou botar uma tabelinha aqui das relações. Basicamente, o indivíduo que faz a morada, ele está ganhando, né? Porque ele está lá vivendo naquele indivíduo. E o indivíduo que faz parte, né? É a moradia, o indivíduo que é a moradia, ele não tem nenhum prejuízo e nenhum benefício. Então, para ele, tanto faz. Ele é indiferente, digamos assim. Basicamente, o inquilino, né? Ele mora de aluguel, mas não paga o aluguel. Mas mesmo assim, o fornecedor da moradia, né? Ele não tem nenhum prejuízo com isso. Então, isso é o inquilinismo. E temos também o comensalismo. Geralmente, na maioria dos casos, o comensal, né? O bichinho que fica ali, ele geralmente procura alimento. É um exemplo muito, assim, clássico do tubarão e da rêmora. Por quê? A rêmora, o tubarão tá aqui, né, se alimentando às vezes de várias presas, e os restos que saem da boca do tubarão servem de alimento para a rêmora. A rêmora é um peixinho pequeno que fica bem ali abaixo, na traseira do tubarão, esperando apenas que o tubarão se alimente e os restos mortais, né, das presas vão para a rêmora. Nesse caso também, como vou mostrar aí na tabela, o tubarão ele não tem nenhum prejuízo com a rêmora ali. E a rêmora só tem benefícios, porque ela tá ali se alimentando tranquilamente. Então, é isso. Agora nós vamos falar das relações ecológicas desarmônicas. São aquelas relações que apresentam algum prejuízo, né? Como eu falei no início do vídeo. E das relações ecológicas desarmônicas interespecíficas, nós temos primeiro o canibalismo, que é quando um animal da mesma espécie faz o outro de alimento. Por exemplo, do louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele tem essa prática de canibalismo. Ele come um outro louva-a-Deus, um animal da mesma espécie que ele, mas ele come. Então, isso é o canibalismo. E na tabelinha que vocês vão estar vendo aí na tela, vocês vão perceber que a pessoa, né, o indivíduo, a espécie que se alimenta da mesma espécie, ele tem um benefício, né, porque ele está se alimentando. Enquanto aquele que foi comido, né, o que serviu de alimento, ele tem, obviamente, um prejuízo. Bom, nós temos também a competição intraespecífica, que é uma competição que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. E assim, essa competição ela pode ocorrer por território, né? Aquela questão de marcar território. Pode ser também por uma questão de acasalamento, os machos brigando por uma fêmea de mesma espécie, ou por a questão territorial, já falei, né? Enfim, pode ser por vários motivos. Mas essa competição é interessante que vocês vejam aí também na tabelinha que vai aparecer aqui na tela, que no caso da competição, os dois indivíduos têm um prejuízo. Primeiro que assim, eles vão competir entre si e, obviamente, um indivíduo vai prevalecer sobre o outro. Mas aquele indivíduo que ganhou, ele ganhou o território, ou ganhou a comida, ou ganhou a fêmea para acasalar. Aquele indivíduo ali, ele também teve uma perda de energia. Então, pelo fato de ele ter perdido energia durante a briga, né, a batalha, o fato de ele ter perdido essa energia faz com que os dois indivíduos, mesmo aquele que perdeu e mesmo aquele que ganhou, tenham sim um prejuízo. E isso é a competição intraespecífica, a competição entre animais, espécies iguais. E agora vamos falar das relações ecológicas desarmônicas interespecíficas. E também temos competição. A competição ela pode ocorrer entre animais de mesma espécie e entre animais de diferentes espécies. Bom, já na competição interespecífica, é o mesmo caso da competição intraespecífica. As espécies elas vão brigar, seja por moradia, seja por alimento, e os dois vão sair perdendo, sim, novamente. Por quê? Mesmo aquele que ganhou, que conseguiu expulsar a outra espécie, que conseguiu predar a outra espécie, que conseguiu comer a outra espécie, ou expulsá-la daquele território, ele vai ter perdido a energia. Então, o fato de o que ganhou perder energia e o que perdeu ter perdido o alimento ou o território, faz com que essa competição seja negativa para os dois lados. Cause um prejuízo para os dois lados. Então, é isso a competição interespecífica. Ainda das relações ecológicas desarmônicas interespecíficas de diferentes espécies, nós temos também a predação. A predação é basicamente quando um indivíduo de uma espécie diferente mata outro indivíduo.
Por exemplo, o leão e a zebra. O leão vai lá, observa sua presa, que é a zebra no caso, ataca a presa e faz ela de alimento. Então, nesse caso, como vocês vão ver aí na tabelinha, o leão, obviamente, saiu ganhando, ele teve um benefício, e a presa, né, a zebra que foi comida, ela teve um prejuízo. Bom, e nós temos também o parasitismo. O parasitismo é quando uma espécie faz a outra de moradia, né, se aloja no corpo de um hospedeiro, mas dessa vez o parasita, ele traz sim algum prejuízo para esse hospedeiro. Então, por exemplo, o carrapato no cachorro. O carrapato a gente sabe que pode transmitir a doença, ou pode sugar o sangue do cachorro e causar anemia, enfim. A gente sabe que isso é prejudicial para o hospedeiro, né, para o cachorro em si. Então, essa prática de parasitismo, ela é uma prática, como vocês vão ver na tabela, que é positiva para, né, o parasita, o carrapato, e negativa para o cachorro, que no caso é o hospedeiro. E existem dois tipos de parasitismo. Nós temos os ectoparasitas, que são parasitas que ficam na parte externa, e os endoparasitas, que são parasitas que se alojam no corpo interno, internamente. Um exemplo de endoparasitas são as lombrigas, né? Que se alojam no nosso corpo, no nosso intestino, e, enfim, são prejudiciais, obviamente. E por último, nós temos o amensalismo. O amensalismo ocorre quando uma espécie atrapalha ou inibe o desenvolvimento de outra sem a intenção de fazer isso. Então, como vocês vão ver aí também na tabela, a espécie que inibe o desenvolvimento da outra, ela não tem a intenção e ela não ganha nada com isso, então ela é indiferente. Essa relação é a relação zero-menos. Menos para quem está sendo atrapalhado, para quem está sendo morto, e zero para aquele que está sem a intenção, sem querer, está atrapalhando o desenvolvimento desse ser, dessa espécie. Então, basicamente é isso. E agora a gente vai fazer uma questão que caiu no Enem passado, Enem de 2019, sobre relações ecológicas, então vamos lá. E agora nós vamos resolver a questão do Enem, justamente sobre relações ecológicas, e então vocês vão estar vendo aí na tela, enquanto eu vou lendo e a gente vai discutindo cada alternativa, e vamos achar a alternativa correta de acordo com a aula, tá? Então vamos lá. Bom, a questão é a questão 129 para quem teve o caderno cinza, mas eu vou colocar aqui para quem teve outros cadernos, outras cores de caderno, enfim. E a questão diz assim: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e este comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de... Então, basicamente, uma cutia vai lá, enterra uma semente, a outra vai lá e desenterra, enfim. E vamos lá, para as alternativas. A letra A diz sinfilia. Sinfilia, gente, é uma relação de esclavagismo, quando uma espécie ela se aproveita, seja para comer, enfim, quando uma espécie se aproveita do trabalho da outra para se alimentar, basicamente isso. Nesse caso aqui, as cutias fazem isso entre elas, ou seja, entre a mesma espécie, então não tem como ser sinfilia. Predatismo. Não tem como ser predatismo, gente, as cutias elas não matam outras espécies, enfim. Não tem como ser predatismo. Parasitismo. Parasitismo a gente sabe que é quando uma espécie associa-se a outra espécie hospedeira e faz a outra de moradia e acaba trazendo prejuízos para aquela que ela faz de moradia, para o hospedeiro dela. Então, nesse caso aqui, não é parasitismo. Competição. Sim, nesse caso, o que as cutias fazem de uma enterrar a semente para poder comer depois e a outra vir e desenterrar, é uma competição. É uma competição intraespecífica, porque ocorre de cutia para cutia, entre a mesma espécie. Então, a alternativa dessa questão é a letra D, competição. E a letra E, comensalismo. Não tem como ser comensalismo. Enfim, é isso, gente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. É a primeira aula do canal. Então, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma opinião que vai realmente interferir de uma forma positiva, por favor, comente. Comente o que acharam, dúvidas, enfim.
Compartilhe o vídeo para os amigos de vocês e ative as notificações. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Deixe o like no vídeo. E isso vai ajudar muito no nosso crescimento aqui e no andamento das coisas também. Enfim, muito obrigada por assistir e tchau!